Nesse quinto ato, então, da explicação da gnose valentiniana, vamos ver o desenlace final do pensamento gnóstico, segundo a mentalidade de Valentino. E, então, nós tínhamos visto nas exposições anteriores a configuração do pleroma valentiniano e depois tínhamos visto também o assim chamado drama da paixão de Sofia. Sofia, ela sofre uma crucifixão intrapleromática e é expulsa, é abortada para fora do pleroma, dando origem ao mundo como nós conhecemos hoje. Ok, tudo bem. Então, o mundo ele é formado dessa mistura de elementos espirituais, elementos materiais, surgidos da desordem interior de Sofia. E agora também dentro do pleroma existe ali uma grande confusão, uma desarmonia. Então, a cosmologia, ou até mesmo a teogonia, se é que podemos chamá-la assim, valentiniana, vai concluir então com aquilo que nós podemos intitular esse último ato da paixão de Sofia, podemos intitulá-lo de O Resgate de Sofia. Então Valentino, ele diz, né, que esse pleroma que estava todo então bagunçado devia ser reconstituído, fazer com que a ordem voltasse outra vez a reinar no mundo pleromático. Então, os eones decidem emanar uma nova dupla de eões, né, chamado Cristo e o Espírito, Christos e o Pneuma. Então, essa nova dupla de eons, Cristo e o Espírito, vão realizar o que os valentinianos chamam de um batismo dentro do pleroma. Então, o Cristo e o Espírito realizam um batismo intrapleromático. Muitos dos escritos valentinianos, a maioria deles são hinos, né, de cântico, e eles cantam justamente esse momento sublime deste batismo, onde os eons voltam àquela ordem, àquela harmonia primordial, né, graças a esse batismo conferido por Cristo e o Espírito, né? Aqui notem, dentro da cristologia e também da pneumatologia valentiniana, né, o Espírito Santo, ele não tem uma missão para fora do pleroma, mas é dentro do pleroma, de maneira de trazer assim uma reconstituição, uma espécie de unidade, de transformação dentro mesmo do pleroma. Até aí tudo bem, então. Depois desse batismo intrapleromático, os eãos voltam a encontrar aquela harmonia, aquele equilíbrio dos primeiros tempos. Mas tem um problema. Sofia está fora do pleroma. Sofia, ela foi abortada para fora do pleroma. E, portanto, é necessário resgatar Sofia. E é aí que entra a história para os gnósticos, na qual nós estamos ainda hoje. Então, vejam. Os eons, então, uma vez harmonizados, uma vez tendo encontrado essa estabilidade, eles decidem então emanar um último eão que vai fazer dupla com Sofia, que está fora do pleroma, só que agora este eão ele é emanado para fora do pleroma, para resgatar Sofia. E esse eão recebe o nome de Jesus, que os valentinianos também chamam de Salvador, Soter, né? Muitos textos valentinianos, continuamente eles estão falando do Soter, do Salvador, né? O Salvador nada mais é
para os valentinianos do que esse eão emanado para fora do pleroma para resgatar Sofia. Então Jesus, olha só, a soteriologia valentiniana. Jesus é emanado para fora do pleroma, mas ele é um salvador. Não é um salvador, digamos assim, que vem desde fora salvar Sofia. Jesus, na verdade, é um facilitador. É uma espécie de alguém que estimula, que incentiva o próprio gnóstico a redescobrir a sua origem divina, a, por assim dizer, tomar posse daquele conhecimento privilegiado, esotérico, místico. Tá? Então não é que Jesus salve verdadeiramente o gnóstico, é o gnóstico que se salva a si mesmo, mas Jesus ele tem um papel importantíssimo porque os gnósticos em contato com a matéria, eles perderam a consciência da sua origem divina. E, portanto, Jesus foi um grande gnóstico na mentalidade dos gnósticos valentinianos. Ele foi um grande gnóstico que veio trazer essa consciência para os escolhidos, para os gnósticos. Né? Então, vejam que Jesus não é um salvador como nós entendemos, né, na fé católica, que vem realmente nos resgatar por completo e sem ele estávamos todos perdidos, né? Diz São Paulo, nós éramos por natureza filhos da ira. E agora, através do sangue de Cristo, do nosso Redentor, nós fomos transformados em vasos de misericórdia, né? De vasos de ira que éramos, agora objetos da misericórdia do Senhor. Tanto é assim que os gnósticos vão dizer que, inclusive, o eão Jesus, por causa do contato com a matéria, tinha vezes que o próprio Jesus falhava na sua missão. Lhe dava uma espécie, me permitam aqui a palavra, de curto-circuito em Jesus. Então, vão dizer os valentinianos, em alguns momentos, Jesus falou palavras do abismo, né? Ou seja, transmitiu com fidelidade as palavras do abismo. Mas, devido ao contato com a matéria, que é má, às vezes Jesus dizia a palavra do intermediário, desse demiurgo, né, que vai plasmar essa matéria, dando forma ao mundo como nós vemos hoje, né? Esse Deus mau que origina a matéria do nosso mundo. Né? E tem momentos que Jesus, então, ele falha na sua missão. Para os gnósticos, Jesus misturou as coisas, misturou também elementos materiais com elementos espirituais na sua pregação. E os apóstolos, segundo os gnósticos, eles erraram também por causa dessa mistura. Então, para os gnósticos, os apóstolos, às vezes, misturaram os preceitos do Salvador com prescrições materiais do Antigo Testamento. Então, vejam, segundo os gnósticos, não é nem Jesus, nem os apóstolos que têm a verdade plena, mas é o gnóstico que tem a verdade plena. Né? Então, isso daí esvazia a nossa fé na redenção, esvazia também o sentido de ser Cristo o único Salvador da humanidade. Né? São Pedro nos diz, nos Atos dos Apóstolos, não há outro nome sob o qual possamos ser salvos, senão aquele que nos foi dado, o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. É nele que nós temos a redenção, vai dizer São Paulo, a remissão dos pecados. Né? Então, isso daí desvirtua por completo o dogma da redenção e a função de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Né? Então, vejam que agora faz sentido, depois desses episódios que eu narrei para vocês,
aquelas características gerais que a gente vai encontrar nos sistemas gnósticos e, sobretudo, no sistema valentiniano. Ou seja, a matéria como algo mau, portanto, um forte dualismo, um determinismo antropológico, então cada um nasce já como objeto de condenação ou objeto de salvação, e não existe livre-arbítrio, não existe liberdade, a liberdade é somente aparência. E depois, a importância da salvação para o gnóstico tá nele mesmo, está no seu autoconhecimento. O gnosticismo valentiniano foi aquele mais difundido na antiguidade, mas não foi o único. Nós temos, por exemplo, alguns gnosticismos muito mais extremos. Por exemplo, os cainitas. O gnosticismo cainita, ele se chama assim porque eles se inspiravam em Caim. Caim foi aquele que matou o próprio irmão Abel. E os cainitas, eles veneravam tudo que tem de pior no Antigo e no Novo Testamento. Eles veneravam a serpente que enganou Adão e Eva, veneravam Caim, inclusive eles veneravam, tinham como uma personagem positiva no Novo Testamento Judas Iscariotes, né? Porque Judas Iscariotes, segundo os cainitas, ele era um gnóstico e ele se deu conta que a carne, a matéria não serve para nada. E foi ele que, mandando à morte o Salvador, libertou o Salvador desse contato e dessa má influência da matéria. Então, na verdade, a traição de Judas para os cainitas era algo positivo, né? Chegou até nós, o assim chamado Evangelho de Judas Iscariotes, né? Esse evangelho, obviamente, não foi escrito por Judas Iscariotes, né? Foi escrito no século II por grupos gnósticos cainitas. Né? É um evangelho bastante tardio, ali da segunda metade do século II e de origem cainita. Né? Então, eles, inclusive, né, nos grupos cainitas, chegavam até a praticar, às vezes, suicídios coletivos, inclusive, e todo tipo de imoralidade, porque a carne para eles não valia nada. Então, se eles vivessem na carne, nos prazeres, nas imoralidades, isso daí, para eles, entre aspas, era um modo de humilhar a carne, né? De desprezar a carne, fazendo com que ela caísse em todo tipo de depravações. Então, enfim, né? Eram grupos extremos. Depois, tinham outros grupos também gnósticos com algum que outro aspecto diferente do gnosticismo valentiniano. Mas o gnosticismo valentiniano foi aquele que se alastrou por toda a igreja. Muitas comunidades aderiram ao pensamento gnóstico porque, lembrem-se, naquela época a liturgia cristã eram celebradas sobretudo em casas, eram igrejas domésticas, casas grandes que podiam receber uma grande quantidade de pessoas, e ali então com facilidade proliferavam grupos desse tipo, né, nessas comunidades. Era difícil que os bispos da igreja tivessem a vigilância sobre todas essas comunidades, né? E é interessante que nessa época a gente entende porque os padres apostólicos e outros escritores, como Ireneu de Leão, que estudaremos a seguir, eles insistiam muito na unidade da igreja e na importância da pregação apostólica, que se transmite até os nossos dias de hoje através da sucessão dos bispos da igreja, né? E Ireneu de Leão vai enumerar os bispos da igreja de Roma, desde São Pedro até o bispo da igreja de Roma da sua época, na qual ele escrevia o Contra as Heresias. Então, a sucessão dos apóstolos e a pregação dos apóstolos, ou seja, a tradição da igreja una, santa, católica e apostólica, né? A tradição apostólica é essa garantia da verdade e da ortodoxia da nossa fé. Então veremos a seguir justamente como Santo Ireneu vai rebater, vai combater
as heresias gnósticas, apoiado nas Sagradas Escrituras e apoiado também na tradição da Igreja, na tradição dos apóstolos.